neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. E um novo dia então se nascerá para uma vida nova cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. E quando enfim chegar o dia amar, em que a dor parece até que vai vencer, bem lá no fundo então se nascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente é Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber. Será dado a quem a Cristo receber.
Ouvintes amados, nem todas as Escrituras são destinadas a todas as pessoas. Há parte das Escrituras que são destinadas exclusivamente aos salvos, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sejam as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, de São Tiago, na maioria de suas partes são dedicadas à Igreja, aos salvos, aos redimidos. Elas compreendem em ordem da Igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos São Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso faz parte do evangelismo, da pregação. Nenhum verdadeiro pregador manda que as pessoas sejam batizadas de uma maneira diferente daquela que Pedro mandou. Lá na casa de Cornélio foi a mesma coisa. Eles receberam o Espírito Santo e Pedro depois disse: como podemos negar o batismo para esses, que também como nós receberam o Espírito Santo? E diz a Bíblia: e eles foram batizados em nome do Senhor. Para aqueles que não sabem, esse Senhor é Jesus Cristo. Tanto Senhor como Jesus, na Bíblia, se refere à mesma pessoa. Senhor, Jesus, Jesus Cristo, se refere à mesma pessoa. É ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, Paulo também batizou aquele povo, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Ainda em Atos dos Apóstolos, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, isso aí é para todos. Mas, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 1, nós encontramos o endereço exclusivo à igreja. Nem toda carta que você recebe é sua. Para ser sua, deve ter o seu nome, deve ser endereçada a você. E a carta que é endereçada à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela é a igreja mesmo, quando aquela mulher é membro desta igreja, aquele homem é membro, então ele não diz: eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro. Isso quer dizer que aquela carta não é para ela. Quando eles querem uma cura ou qualquer outra coisa, eles procuram as cartas. Se baseiam em cartas dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Mas quando eles querem defender uma doutrina falsa, porque toda doutrina baseada num texto isolado na Bíblia diz a própria teologia que é falsa. E Mateus 28, 19 tem suas concordâncias em Atos dos Apóstolos. Você não encontra outra referência na Bíblia para concordar com Mateus 28, 19, a não ser a prática daquilo. Os apóstolos, obedecendo Mateus 28, 19, usaram o nome, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você isola um texto na Bíblia e faz daquilo uma doutrina, você tem uma doutrina falsa, sendo, portanto, um falso também. Agora, a própria teologia nos ensina isso, que um texto isolado nas Escrituras não pode dar base para uma doutrina. Agora, digam eles que não é verdade. Os teólogos são obrigados a dizerem que é verdade, porque eles estudam assim, ensinam assim. E me mostram uma concordância para Mateus 28, 19. A não ser São Lucas 24, 47, São Marcos 16, é a mesma coisa.
Apenas Mateus escreveu um pouco diferente, como acontece com todos os que escreveram o Evangelho. Mas a obediência a prática foi a mesma coisa. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes para esse grande fato, que nem todas as Escrituras são para todos. Se Atos dos Apóstolos é Bíblia e é para você, então você vai ter que obedecer a Atos dos Apóstolos, porque não são Atos dos Apóstolos, são Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Jesus disse: aquele que vos receber, a mim me recebe, mas aquele que vos rejeita, a mim me rejeita. Como você pode dizer: eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, do que a Paulo? Se você rejeita Pedro, a Paulo, você está rejeitando a Jesus. Isto é, se você rejeita os seus mandamentos, suas escrituras, suas cartas. 2 Pedro capítulo 1 nos apresenta a estatura do varão perfeito. Mas para quem? Para quem tem escapado da corrupção que há no mundo. Da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, estas coisas são para uma igreja, para uma mulher, para um homem que recebe as cartas para si. Se as cartas não são endereçadas para elas, elas nunca se vestem honestamente com pudor, como Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Elas nunca ficam caladas nas igrejas, como ordena a lei. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 em diante. Porque essas cartas não são para elas, mas para as filhas de Deus são. Elas tomam essas cartas e dizem: bom, essas cartas são para mim. Elas são endereçadas a mim. Mas as filhas de Belial não aceitam. Dizem: não, isso aí não é para mim, não. Agora, ouvintes amados, ninguém pense em ser um cristão sem antes de tudo vencer o diabo. Isso é Satanás. As pessoas são boas, mas o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento das pessoas para não verem a glória do Evangelho, a glória de Deus na face de Jesus. Isto é que tem acontecido. Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado para o monte da tentação. Deus não o levou para frente das grandes multidões, não levou para a glória antes de vencer a própria morte. E você tem que saber: se quero vencer, tenho que lutar. Se quero vencer, tenho que lutar. Diga isto aí agora, onde você está. As cartas são para mim, as cartas são para você. Atos dos Apóstolos é para você? Ou é para quem? É somente para o pecador? A estatura do varão perfeito é para a meretriz, para o homem, a mulher naufragada lá no lamaçal do pecado? A roupa limpa é para quem toma banho. E a palavra de Deus é roupa limpa, alvejada no sangue de Jesus Cristo. Ele não põe roupa limpa num corpo imundo. Não. Você primeiro, antes de trocar a roupinha do seu filho, botar uma roupinha limpinha nele, a senhora o que faz? Dá banho nele. Ele fica limpinho, não é certo? O senhor, antes de trocar roupa, toma banho. E Deus lava os seus filhos para dar a roupagem limpa da sua palavra. Lava de todos os credos e de todos os dogmas. Mas tem uma coisa: ninguém pensa em ser um cristão sem antes de tudo vencer ao diabo. Ninguém pense nisso.
E para tanto é necessário que tenhamos a mesma classe de espírito que Abraão tinha, a mesma classe de espírito que desceu na igreja no dia de Pentecostes. Falando em Abraão, vejamos que fato profundo e interessante, glorioso. Ele saiu para a batalha, como todos sabem. Depois que ele lutou, resultado, como vencedor, apesar de já acabado, cansado, o que aconteceu? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Agora vocês querem ver quando foi que isso aconteceu? Leiam Gênesis capítulo 14. Foi quando ele voltava de uma vitória. Foi quando ele pôde tomar a comunhão, o pão e o vinho. Você não pode tomar a comunhão, a menos que seja uma comunhão de pão fermentado, de suco de uva, de suco de tomate, destas coisas misturadas, de pão fermentado, um tipo da vida que os chamados cristãos estão levando, fermentada, misturada com o mundo. A própria ceia deles testifica da vida que eles estão levando. Eles não venceram o vício, não venceram a linguagem obscena, não venceram a concupiscência da carne, não venceram a mentira, não venceram o adultério, não venceram o mundo e querem tomar uma ceia pura. Foi pão e vinho que Melquisedeque deu para Abraão. Pão sem fermento, pão asmo, sem mistura alguma, e o vinho puro, tipo perfeito do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas quando tinha vencido o inimigo. Quando devo tomar a ceia? A ceia não é para salvar a ninguém. A ceia é para quem é salvo. É para quem vem de uma vitória. Vitória sobre o pecado. Vitória sobre a carne. Vitória sobre Satanás. Vitória sobre o pecado e seus atributos. Deus disse, começando aqui a vitória de Abraão: Abraão, sai de dentro da tua parentela, sai do meio da tua parentela. A verdade do assunto é que eles duvidam e são incrédulos e vão te fazer descer ao seu mesmo nível que eles vivem. Se você não viver no mesmo nível que eles vivem, Abraão, e tentar viver junto com eles de todos os modos te tratarão como um louco. Você será desprezível. E para você ter uma boa convivência com sua parentela, Abraão, você terá que descer ao mesmo nível de fé que eles têm. E eles são incrédulos, eles são misturados com o mundo. A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus eram incrédulos. Que tal é isso? Deixa a tua consciência, os teus sentidos, as tuas razões. Vença todas estas coisas. Abre a tua mente, vença-se a si mesma. Vença-se a si mesmo. Vença esse desejo carnal, essa sensibilidade carnal, esse sentimentalismo da carne. Vença seus próprios direitos que o mundo tem lhe otorgado. E recorde que aquele que estava com Abraão, reforçando e animando e consolando e lhe dando o pão e o vinho, também estará com toda a semente de Abraão, a quem ele tem chamado. Ele, Deus, o Senhor dos exércitos, promete estar com todas as pessoas que têm a mesma classe de vida que Abraão teve. Aqui está.
é a maior batalha que já existiu no mundo. A luta maior não foi dos cristãos serem levados para as arenas e serem queimados lá dentro, em nome da igreja. A igreja de Apocalipse 17 matando-os. Mas hoje, que mente que cansa é a mente de um cristão. Porque a mente do homem natural é um bueiro aberto, sem porteira. Tudo quanto é pensamento que vem, entra. E vai se aninhar lá no seu coração sem refutação alguma. Mas a mente do cristão tem que ter portaria. Tem que saber qual é o assunto que vai tratar. Quando algo bate na sua porta, a fé na palavra de Deus vai investigar. Quando nós chegamos aí para falar com alguém grande, a secretária e o secretário quer saber o assunto. Então a fé quer saber o assunto que você quer tratar com o meu coração, com a minha alma. E vou saber se minha alma pode lhe atender. Pensamento de dúvida, pensamento de cobiça, de mentira, de vícios, de mundanismo, de carne. Ora, uma mente que refuta tudo que é errado, ela é lutadora, ela cansa. Aquela mãe que vive lutando por ver as coisas erradas dentro de casa, ela cansa mais do que aquela mãe que aceita tudo para suas filhas que o mundo dá. Não há refutação alguma, não há protesto algum. Essas mentes estão abertas para tudo que aparece nas revistas, na televisão, em qualquer lugar, para tudo quanto é moda, tudo quanto é pensamento, tudo quanto é música, tudo quanto é coisa. Mas a mente de um cristão é batalhadora, é como Abraão. Mas fique sabendo, Melquisedeque vem e lhe dá o pão e o vinho, lhe dá Cristo, lhe dá a ceia do Senhor, vivificadora. Melquisedeque, o sacerdote sem princípio, sem fim, não o primeiro, digo não o segundo nem a terceira pessoa, mas o primeiro e o último. Jacó lutou toda a noite e não quis soltar-lhe até que ele lhe abençoou. Batalha para a vida é a batalha da mente que tem Cristo. São Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é incompatível com a mente mundana, com a mente carnal, com a mente que está ofuscada pelo mundo. Que Deus abençoe a todos quantos têm suas mentes cansadas, não de aprenderem letras e mais letras e mais letras e mais coisas e de conjecturar em Deus, não de aprenderem coisas do mundo, mas mentes cansadas de lutarem pela verdade, pelo pudor, pela vergonha, pela coisa certa. Que Deus os fortaleça nesse instante com esse pão, com esse alimento dos céus, com essa palavra que vem dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16.
fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Há uma terra além do rio que chamamos Doce Terna. Além do rio que chamamos Doce Terna, e somente alcançaremos pela fé aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Nunca mais pecado e mágoa nesta terra do futuro, quando a praia a linda barca alcançar, só teremos Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. São Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ouvintes, não existe uma coisa mais tremenda e mais horrível do que ser apanhado fora do posto de seu dever.
Isto deve ser encarado por todos quantos sabem que um dia tem que acertar contas com Deus. Que um dia o Senhor virá. O mundo, mesmo religioso, passa por despercebido acerca da vinda do Senhor. Jesus Cristo foi bastante claro em dizer que não devíamos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, vejam só a expressão de Jesus, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sempre aqueles que estão com seus corações em seus tesouros estão pagando um dízimo inesperado, fora de hora, imprevisto. Eles nunca são fiéis a Deus. Eles procuram cauterizar as suas consciências, administrando às vezes aquilo que é de Deus em suas próprias obras, de acordo com seus próprios pensamentos, em obras filantrópicas e, quem sabe, até mesmo em certos tipos de evangelização. Mas é quase que como aquele negócio de gastar muito com propagandas para evitar de pagar imposto. É quase igual, para não dizermos que é uma ilustração perfeita. Mas o nosso assunto não é propriamente este. Isto é apenas um parêntese, uma introdução que estamos tendo, cremos que pelo Espírito Santo, que por sua vez nos advertirá de muitas coisas importantes durante mais esta programação. O Senhor está dizendo: vigiai, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. O vosso Senhor. Isto quer dizer que ele está falando a servos. Há muitas mensagens, ou melhor, as mensagens mais duras, que prometem mais juízo, são justamente para o povo de Deus. Que coisa tremenda analisarmos isto. Vamos buscar o nosso pensamento do início. O mundo não quer saber que o Senhor virá. Ele não quer tomar conhecimento disto. Ele toma conhecimento de uma maneira técnica, de forma tal que as consciências ficam bastante cauterizadas e o peso da vinda do Senhor fica assim um tanto amenizado para aqueles que fogem deste assunto, porque a vinda do Senhor causa peso. Causou peso, turbação à primeira vinda. Amados, peguem o Evangelho segundo São Mateus, lá no princípio, os primeiros capítulos, e comecem a ler, assim, de uma maneira meditativa. Capítulo 2. E vejam como
A primeira vinda do Senhor causou turbação desde o seu nascimento. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Mas por que perturbar-se com a vinda de Deus? O rei Herodes e toda Jerusalém deveria se alegrar, aumentar a festa, rejubilar-se. Oh, chegou o Emanuel, o prometido nas Escrituras. Mas causou foi perturbação, não somente em Herodes, mas também na cidade dos santos, dos santarrões, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos guias. Por que a vinda do Senhor causou perturbação, peso, ao invés de causar júbilo e alegria? Vocês mesmos podem responder nesse instante. Cada um pode saber. Você acha que aquele que está em trevas e que está obrando de acordo com o mundo pode amar a luz? Pode amar a presença de Deus? Pode amar a vinda do Senhor? São Paulo disse que tinha uma coroa reservada para ele, mas não somente para ele, mas para todos quantos amassem a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor vem com luz. É luz do mundo. E como podem amar a luz se as suas obras são más? Se estão agarrados nas coisas terrenas, nas coisas mundanas? Parece que nós estamos pregando somente contra e nunca a favor. Mas é assim mesmo. A mensagem do Elias parece ser somente contra. Acabe perguntou para Elias: és tu o perturbador de Israel? Por que Elias era um perturbador? Por que a vinda do Senhor, o nascimento de uma criança numa manjedoura, virou uma perturbação? Eles criam nos magos. Eles sabiam que existe o zodíaco, que é a primeira Bíblia. Ah, sim. Em São João, capítulo 3, versículo 19, está escrito: e a condenação é esta. Veja que coisa taxativa. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a mensagem, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ah, minha irmã, meu irmão, se você pratica a verdade, você não fica aí tropeçando na cruz, no crucifixo, no retrato do profeta, que mostra aquela luz, o Logos de Deus. Você não fica tropeçando nestas coisas. Se você pratica a verdade, você cai logo nos braços do Senhor. Você aceita de coração a mensagem que desperta para aquele momento que o mundo não pode suportar. O mundo não pode suportar um profeta. Vocês sabem de uma coisa? Abram bem os vossos ouvidos, crentes. A civilização dos dias de Noé não evitou que Deus acabasse com os homens que amaram mais as trevas do que a luz.
Fiquem sabendo vocês que a civilização dos dias de Noé foi maior do que a dos nossos dias. Sim, perfeitamente. Mas, mesmo sendo maior, mais elevada, aquela civilização não impediu cair chuva. Não impediu. Hoje a água não mataria os homens. Eles poderiam fabricar navios. Mas eles não sabem que eles já fabricaram a sua própria destruição. A terra se incendiará dentro em breve com fogo atômico. Deus está nos avisando disto. O ímpio por si se destrói. Presos às coisas do mundo, a ciência do bem e do mal tem evoluído de tal forma que a iniquidade se multiplicou, e como a torre de Babel ela tem subido, a iniquidade tem subido e tem manchado a atmosfera. E São Pedro, pelo Espírito Santo, nos avisa disto. E os elementos da terra se desfarão. Estes elementos que vocês trocaram, homens, estão trocando como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esses elementos, esses pedaços de terra, esses pedaços de casa, esses pedaços de ferro amontoado de concreto, que vocês têm trocado pela vossa salvação, vão se desfazer. Leiam 2 Pedro capítulo 3. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Isso aqui é um aviso para os servos. Agora notem, quando ele veio a primeira vez, ele veio contrário ao que eles esperavam. Ele não veio contrário às Escrituras, como ele não está vindo agora contrário às Escrituras. Não. Ele só vem de acordo com a palavra. As Escrituras diziam que uma virgem conceberia, e quando a virgem concebeu, as autoridades no assunto não puderam saber. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles tinham a letra, mas não tinham a revelação daquilo. Eles sabiam que era em Belém de Judá, mas não sabiam quando. Eles não podiam reconhecer o dia, a sua mensagem. Agora notem, vejam, percebam isto, meus amados irmãos. É o Senhor que está avisando aos servos. Se eles não sabiam, quanto mais aqueles que o seguiam. Por isso Jesus disse que um cego dirigindo outro, ambos cairão no buraco. Eles sendo mestres, eles sendo doutores nas Escrituras, não souberam, quanto mais a sua gente, então. Oh, mas aqueles que tinham a semente da revelação souberam. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Vamos adiante. Vamos encarar a verdade. Vocês gostam de ouvir testemunho? E não há um testemunho maior do que este. A verdade está testificando diante de vós. Por que vocês não podem suportar a mensagem de um profeta? Porque ela é a luz que mostra as suas obras más. É assim. Não é outra coisa que está acontecendo.
ele está vindo contrário ao que eles esperam, ao que eles aprendem tecnicamente. Ele está vindo contrário à escatologia. Oh, está aqui um aviso. A segunda vinda de Jesus, a exemplo da primeira, está acontecendo contrário ao que os escatológicos, aos doutores no assunto esperam. A exemplo da primeira vinda, ele veio contrário ao que eles esperavam. E a mesma coisa é agora. Nós estamos em pleno arrebatamento. A vinda do Senhor está em pleno curso. O Filho do Homem, isto é, o ministério do Filho do Homem, já foi revelado nos dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra, idênticos aos dias de Noé, porque assim seria também na vinda do Filho do Homem. E o profeta desta era, se ele não é o Filho do Homem, mas ele revela o ministério do Filho do Homem. O Logos de Deus veio sobre ele. Jesus Cristo, em carne humana, se manifestando através de um homem, revelando o Apocalipse, revelando a palavra de Deus, revelando as Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, revelando a semente da serpente, mostrando a unicidade de Deus, o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando o posto do dever da mulher, mostrando o posto do dever do homem. Mas quem pode aceitar? O melhor que podem fazer é misturá-lo com os falsos, é julgá-lo como falso. O melhor que podem fazer é isso. Não foi o melhor que puderam fazer com Jesus? Não foi dizer que ele era um Belzebu? Não foi dizer que ele tinha demônios? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se o mundo daquele dia não pôde reconhecer a primeira vinda de Jesus, o mundo de hoje pode reconhecer a sua segunda vinda? Ele veio contrário ao que eles esperavam. Eles esperavam Jesus, um Jesus político, com poder político, resgatando o seu país das garras dos romanos, do jugo dos romanos. Eles estavam sendo dominados naquela época pelo Império Romano, e eles esperavam que ele viria forte politicamente falando, com poder terreno, e assentar-se-ia no trono de Davi, e expulsaria todos inimigos. Eles esperavam Jesus desta forma, eles esperavam o Messias como rei, na verdade, mas como um rei de poder terreno. Ah, meus amados, de que forma o mundo está esperando Jesus hoje? Pense um pouquinho nisto e atente. Se você é serva, se você é servo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas os sinais foram dados. Os sinais foram dados. Jesus deixou os sinais. E vocês querem mais sinais do que esses que estão aí na rua, dentro de casa, no lugar em que não deve estar? Lá na Palestina, lá em Jerusalém, a mesquita de Omar está no lugar do templo. E aquilo quer dizer abominação e assolação no lugar em que não deve estar. Mas é um tipo também da assolação e abominação no lugar em que não deve estar, dentro da igreja, na sua vida.
Vamos nesta hora. Se você é servo, você é serva, então rende-se aos pés de Cristo. Nesse instante diga: Senhor, eu creio que o Senhor enviou um precursor, porque se para a primeira vinda o Senhor enviou um precursor, eu creio agora também que há um precursor para a segunda. Eu creio no espírito do Elias, no ministério do Filho do Homem, e quero nesse instante, com minha mão levantada, custando o que custar, renunciar a tudo e aceitar essa mensagem por revelação do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser.
Luz do mundo, Jesus Cristo, vem dissipa as ilusões, tira o véu dos nossos olhos, ilumina os corações. Vem Jesus, atender as orações. Vem Jesus, atender as orações. Onde as trevas do pecado obscurecem teu amor, faze a luz do teu ensino dominar, ó Salvador. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Resplandeça, resplandeça tua glória, ó Redentor. Luz dos homens, luz da vida, brilha com poder do céu, esclarece as suas almas, mostra-lhes o grande Deus. Luz do mundo, és o resplendor do céu. Luz do mundo, és o resplendor do céu.